Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Versículo 6, completa dizendo: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Você anseia falar com Deus, ter um encontro real, verdadeiro com Deus? Quer a companhia de Deus? Há uma canção popular chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. Vejam o que diz a letra. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos anseios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Uma canção popular que dá uma ideia estranha sobre este encontrar-se com Deus, extremamente negativa. E é interessante que o episódio que lemos, deste encontro de Deus com o seu povo, ou talvez pudéssemos até dizer de um certo desencontro, nos fala um pouco sobre esta situação, sobre esse desafio de falar com Deus. Moisés não queria apenas falar com Deus. Moisés queria a companhia de Deus. Moisés queria caminhar com Deus e queria que Deus caminhasse com ele. A companhia de Deus parece bem diferente da expressa nesta canção popular. Certo autor disse uma certa ocasião, um autor falando sobre a história dos evangélicos no Brasil, ele escreveu que em certos movimentos havia a ideia de que dizer sim a Deus significava dizer não à vida.
parece que na mente de muita gente, e até do compositor desta canção popular, há esta ideia. Será que é assim? O que esse texto pode nos ensinar nesta noite? Primeiro, nós temos nele uma má notícia. Vejam os versos 3 em diante. Porque eu não subirei no meio de ti, diz o Senhor. Porquanto és povo obstinado e rebelde, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, isto é, que Deus não subiria com eles, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu os seus enfeites costumeiros, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo obstinado e rebelde, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porquanto agora despe os teus enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Observem alguns detalhes aí neste capítulo 33, logo no início. O verso 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então Deus manda Moisés tomar o caminho para a terra prometida, prometida aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Temos, portanto, aqui o Deus que cumpre ou que pretende cumprir a sua promessa. O verso 2 diz que Deus promete enviar um mensageiro seu, chamado aqui um anjo, um mensageiro da parte de Deus, que acompanharia o povo neste caminhar até a promessa. O verso 2 ainda diz que Deus promete livrar o seu povo de todos os seus inimigos a caminho da terra da promessa. Deus promete finalmente que a terra prometida era uma terra onde mana leite e mel. Isto é, um lugar onde o leite e o mel correm como água. Há muitas perguntas sobre o que significa exatamente este mel e leite. E é interessante lembrarmos que 60% do território de Israel é território desértico, principalmente o deserto do Negev, que fica ao sul de Israel, 60% de todo o território. E ali há muitas montanhas e muitos montes onde estão as cabras montesas, né? E ali então a ideia é que destas cabras sairia o leite para servir de alimento ao povo. E o mel? O mel vem das tâmaras, há plantações de tâmaras, e os judeus dizem que as tamareiras são uma das maravilhas em Israel. Maravilhas porque quando eles chegaram à terra, já encontraram naquele deserto muitas tamareiras. Terra que mana leite e mel. Esta era a promessa de Deus, uma terra boa. Agora, o verso 3 e o verso 5 apresentam um contraste com todas estas promessas de Deus, com todas estas palavras de ânimo, digamos assim, de levá-los à terra prometida, de uma boa terra onde mana leite e mel, de vencer e tirar todos os seus inimigos do caminho, etc. A ideia aqui presente é: eu, entretanto, não subirei no meio de ti. Esta era a má notícia.
No meio de tantas boas notícias, notícias alvissareiras, estava esta má notícia. E observem, Deus não iria com eles no meio deles. A má notícia traz consigo profunda tristeza. E é interessante isso, que todas aquelas promessas marcadas e marcadamente por questões materiais, de sobrevivência, de vitória contra inimigos, nada disso acalentava o coração do povo diante da má notícia de que Deus não iria e não subiria com eles à terra da promessa. O texto diz, verso 4, quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles se vestiu com os seus enfeites costumeiros. Não havia razão para a festa. Por isso não usam os enfeites, não vestem os enfeites costumeiros. Algumas coisas que precisamos perceber aqui neste texto. Por que Deus disse que não subiria no meio do seu povo? Por que esta má notícia, no meio de tantas boas e alvissareiras notícias? Observem que o pecado afasta o ser humano da presença de Deus. Pouco antes deste capítulo 32 de Êxodo, narra a história do bezerro de ouro. E para o povo era festa. O texto diz que eles celebraram festa, de que pegaram suas joias, seus atavios, parte deles, obviamente, e lançaram e entregaram para que fosse feito aquele bezerro de ouro. E talvez para muitos, isso não significava absolutamente nenhum pecado. E aí está uma grande lição para nós. É que não é aquilo que eu chamo de pecado, mas aquilo que Deus chama e trata como pecado é que é, de fato, pecado. Pecado, e todo pecado, meus amados irmãos, tem a ver com a negação deste caminhar de Deus conosco, da rejeição de caminhar com Deus, da rejeição da própria palavra de Deus, que aponta e diz: pecaram contra mim. Aí está a raiz do pecado. O pecado afasta o ser humano da presença de Deus. O profeta Isaías diz isto, ao dizer: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Segundo aspecto aqui, é que as melhores e maiores notícias não são suficientes diante da má notícia de que Deus não vai conosco em nosso caminhar e em nossa jornada nesta vida. Os enfeites perdem a graça. Foi por isso que eles não usaram os seus atavios, os seus enfeites. Agostinho disse uma certa ocasião que no ser humano há um buraco do tamanho de Deus. Ou seja, ele só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Não adiantava a promessa da terra prometida. Não adiantava a jornada em direção à terra prometida. Não adiantava nem mesmo a promessa de que um mensageiro de Deus os acompanharia. O que eles ansiavam era a própria presença de Deus. Este era o anseio maior do coração deles, e por isso, esta era a má notícia, apesar de todas as boas notícias. Segundo aspecto desse texto, eu chamo de bem longe do meio. Observem o texto a partir do verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, do acampamento, bem longe do arraial. Observem essa expressão, bem longe do arraial. E chamou-lhe a tenda do encontro.
E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Como vimos, bem longe do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim, via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda, bem longe da tenda do encontro. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava Moisés ao acampamento, mas o seu servidor, o mancebo Josué, não se apartava da tenda do encontro. A tenda do encontro estava bem longe do acampamento, bem longe do arraial. Deus disse: eu não subirei no meio do povo. Ele estaria bem longe do acampamento. Observem como o pecado de fato faz esta separação entre o homem e Deus. Mas me chama a atenção esta expressão: eu não irei no meio de vocês. Isso me lembra a expressão do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o verso 4 e 5 falam de um rio. E observem nesta tradução contemporânea: as fontes dos rios jorram alegria, refrescando a cidade de Deus, a habitação sacra do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Se lembram da expressão de Lamentações? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está no meio dela, diz o Salmo. E agora aqui nós encontramos a expressão diante do povo, dizendo: eu não subirei no meio. A tenda do encontro estava bem longe do arraial. Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão, que viveu na época do nacionalsocialismo alemão e foi enforcado dia 9 de abril de 1945, exatamente por participar da resistência alemã, aquele sistema. Ele escreveu alguns livros muito preciosos. E um deles é Resistência e Submissão, onde foram publicadas as cartas que ele escreveu enquanto estava na prisão. E Dietrich Bonhoeffer fala algo muito precioso em uma das cartas, em que ele diz que muitos de nós temos procurado Deus na periferia da vida, nos limites da vida. O que ele quer dizer com isso? É que muitas vezes nós só procuramos a Deus quando passamos por dificuldades, quando passamos por lutas, quando nem tudo vai bem. Aí corremos para Deus. E Dietrich Bonhoeffer diz: mas eu não quero falar de Deus na periferia, senão no centro da vida, no centro da cidade, como disse o salmista. Deus está no meio dela. Irmãos, vejam, portanto, o significado desta má notícia quando Deus diz: eu
não subirei no meio. E a expressão que diz, a tenda do encontro estava bem longe do arraial, bem longe do acampamento, bem longe do meio. Quando Deus não está no meio da nossa vida, nós vemos apenas uma nuvem. Podemos até fazer como o povo fazia, cada um à porta da sua tenda, bem longe da tenda do encontro, e eles viam uma nuvem, eles viam a Moisés de costas, eles viam e faziam uma adoração ao longe, ao longe. Quando Deus não está no meio e nós não nos encontramos na tenda do encontro, nós perdemos a oportunidade de ter um encontro de Deus como nosso amigo. A expressão é muito marcante, quando a Bíblia diz assim, e falava o Senhor a Moisés face a face, face to face, como qualquer fala com o seu amigo, amigo de Deus. Vejam, portanto, que quando Deus está no centro da minha vida, na nossa vida, e quando nós estamos na tenda do encontro, na presença dEle, meus amados irmãos, nós temos um relacionamento com Deus. Ele quer ser nosso amigo. Não meramente o nosso Senhor, mas o nosso amigo. Mas o povo estava lá, de longe adorava, cada um à porta da sua tenda. Deixa eu dizer que de longe é o mesmo que nada. Quando a nossa adoração é uma adoração à distância, de longe, ela é o mesmo que nenhuma adoração. Deus quer estar em nosso meio, no centro da nossa vida, no centro da nossa casa. Observem algo no final do verso número 12. Diz assim, mas o seu servidor, o mancebo Josué, não se apartava da tenda. Moisés saía da tenda do encontro, também chamada tenda da revelação, para comunicar ao povo as palavras de Deus. Mas ele deixava Josué, ou Josué permanecia ali, porque não queria perder um minuto do encontro com Deus. Ele não se afastava, não se apartava da tenda do encontro com Deus. Como tem sido a sua vida? Caminhar com Deus, o encontro com Deus, tem sido assim como Josué? Ou tem sido talvez como esses personagens que ao longe assistiam e contemplavam a revelação de Deus? Diante de seus olhos uma nuvem cobria-lhes toda a revelação que Deus tinha a fazer. Qual a sua experiência do caminhar com Deus? Terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é porque esse texto nos diz que Deus mesmo vai conosco. Vejam os versos 12 em diante. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos,
rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. E respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Então lhe disse Moisés: se tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Moisés tinha consciência da importância do caminhar com Deus na jornada da vida. Moisés tinha consciência da sua incapacidade de acolher, de vivenciar as boas notícias da terra prometida, da vitória sobre os inimigos, sem Deus. Sem Deus, estas boas notícias viram más notícias. E é por isso que ele diz isso: não nos faças subir deste lugar, se tua presença não for conosco. E finalmente Moisés diz: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Qual é a diferença entre nós e os demais povos? Senão que a tua presença vá conosco, que tu estejas conosco, que a tua companhia nos acompanhe em nossa jornada neste mundo. Meus amados irmãos, Deus vai conosco no caminho, mas aí em primeiro lugar por causa da graça dele. Vejam como Moisés várias vezes diz: se tenho achado graça aos teus olhos. Graça é favor imerecido. Este povo não merecia a companhia de Deus. É isso que os primeiros versos vão mostrando. Mas eis que a misericórdia, a graça de Deus vem e cobre. Se não for a graça de Deus, Deus não vai conosco. Mas pela graça de Deus, Ele caminha conosco a nossa jornada. Ele batalha as nossas batalhas. Ele vai e nos acompanha em nossas lutas diárias. Tudo por causa da graça, do favor imerecido de Deus. Aliás, a Bíblia diz que esta graça de Deus, já apontada aqui no Antigo Testamento, ela encontrou o seu clímax absoluto na pessoa de Jesus Cristo e na sua morte na cruz do Calvário. Era eu que merecia estar na cruz, mas Jesus morreu por mim, morreu por meus pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso em Efésios capítulo 2, ele disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Por causa dos nossos pecados, da nossa rejeição do caminho de Deus, da palavra de Deus, da nossa rejeição em caminhar com Deus, é que nós estamos condenados muitas vezes à alienação e ao afastamento de Deus. Mas a graça de Deus se manifestou em Jesus, na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é graça, meus amados irmãos. É a graça que nos alcançou. É a graça que nos salva. É a graça que faz com que Deus caminhe conosco no nosso caminho. Agora, há outros aspectos aqui presentes neste Deus vai conosco no caminho. Observem, irmãos,
a insistência em que eles deveriam tirar todos os enfeites. Diz assim, verso 5. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora, despe os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Tira os enfeites. E eu fiquei pensando, além do aspecto que já mencionei, que os enfeites tinham o aspecto de festa, de alegria, de celebração. Em que, em primeiro lugar, estes enfeites significam, o retirar dos enfeites significa a contrição necessária para que sejamos alcançados por esta graça, para que Deus vá conosco no caminho. Significa, em primeiro lugar, isto: arrependimento, reconhecimento da nossa pequenez, da nossa incapacidade de caminhar com Deus. Mas, sobretudo, eu pensei que o enfeite disfarça quem nós realmente somos. Tira os enfeites. Acho que Deus estava dizendo ao povo, seja quem você é, autenticamente. Reconheça quem você é. Tire os enfeites, tira aquilo que disfarça, tira aquilo que encobre o seu verdadeiro ser. Meus amados irmãos, é isto que prepara o caminho da misericórdia de Deus na nossa vida. É isto que aponta o caminho para Deus caminhar conosco e ir conosco no caminho. É quando tiramos os enfeites, os disfarces, e somos de fato quem nós somos. Eu gosto daquela expressão do apóstolo Pedro, quando Jesus se aproxima dele pelo mar, ele diz, afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua pequenez, a sua incapacidade de mesmo contemplar e de se encontrar com Jesus. É isto que precisamos para que Deus caminhe conosco. Tira os enfeites. Terceiro aspecto, transformar a nossa tenda em tenda do encontro. Observe um detalhe. O texto diz que todos os israelitas se postavam na porta, cada um da sua tenda, da sua moradia. Mas o que diz a Bíblia sobre Moisés? Ele pega provavelmente a sua tenda, né? E a transforma em tenda do encontro com Deus. A nossa casa, o nosso lar, o nosso lugar de habitação precisa ser lugar de encontro com Deus. É assim que Deus caminha conosco, irmãos. Porque não tem como Ele caminhar fora de casa apenas. Ele precisa caminhar conosco quando nós estamos no nosso trabalho. Ele precisa caminhar conosco quando estamos nos divertindo. Ele precisa caminhar conosco quando estamos negociando. Ele precisa caminhar conosco, sobretudo, dentro de nossas casas, em nossas relações como esposo, esposas, pais e filhos. Moisés transformou a sua tenda e a sua casa em tenda do encontro com Deus. E em último lugar desse aspecto do Deus mesmo vai conosco, é quando a expressão muito profunda é dita aqui ao Senhor por Moisés. Ele diz o seguinte, verso 12. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo. Porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos.
E em seguida o próprio Deus vai repetir esta mesma expressão e vai dizer: conheço-te, ou te conheço pelo teu nome, no verso 17. Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Sabe, na minha vida como pastor, eu tenho convivido com muita gente, e muita gente que eu conheço, acabo conhecendo mais profundamente, e de vez em quando eu encontro alguém que eu não via há muitos anos. Eu reconheço a fisionomia, mas eu não lembro do nome. A pergunta que eu faço para você nesta noite é esta: Deus te conhece pelo teu nome? É claro que Deus sabe de tudo, Deus é onisciente, é onipresente, etc. Mas aqui me chama a atenção desta ênfase de Deus: conheço-te pelo teu nome. Deus conhece você pelo nome. O povo ficava ao longe da tenda do encontro. E talvez muita gente esteja tão distante de Deus e da tenda do encontro com Deus, a ponto de não poder ter certeza que Deus o conhece pelo nome. Sabe, para Deus nos conhecer pelo nome, talvez precisemos caminhar como Moisés, caminhar com o Senhor, estar presente na tenda, ou como Josué, não se apartar da tenda do encontro, caminhar com Deus constantemente. Deus vai conosco no caminho, porque conhece a todos nós pelo nosso nome. Conclusão: qual é a diferença que faz caminhar com Deus ou não caminhar com Deus? Moisés falou isto ao Senhor: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, porventura não é andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos da terra? Caminhar com Deus, é isto que faz a diferença nesta jornada de vida, irmãos. É isso que vai fazer a diferença no momento em que vier a tempestade na nossa vida. É Deus caminhando conosco e nós caminhando com o Senhor ao encontro dele na tenda do encontro. Em Apocalipse 21:3, há uma expressão belíssima que diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, a tenda do encontro. Alguém já chamou isso da tabernaculação de Deus com o seu povo. É quando finalmente não haverá mais nenhuma distância, nenhum gap entre Deus e o seu povo, porque o caminhar será constante na presença do Senhor. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Sabe, irmãos, para subir ao encontro do Senhor, preciso caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. Que Ele, portanto, nos abençoe.